Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estou aqui na casa da minha mãe, vim fazer uma visita a ela mais cedo hoje e estamos gravando daqui mesmo, tá ok? Hoje é o último capítulo, o último livro, o último momento do livro Eventos Finais. E o tema de hoje é a herança dos salvos. Como ontem à noite nós não tivemos a live, né? Hoje nós vamos ter. Então, hoje às 7 horas da noite nós teremos a nossa live. A recapitulação ou os melhores momentos aí do término, né, dos 3 últimos capítulos aí, do o 20, o 19 e o 18, OK? E eu convido a você a participar conosco às 19 horas, nós vamos estar fazendo essa live, terminando e fazendo o fechamento do livro Eventos Finais. Eu digo para vocês o seguinte, na próxima semana nós vamos falar sobre família. Primeiro a gente vai falar família como sendo dom de Deus, bênção de Deus. Então a gente vai falar relacionamento de pai, filho, de mãe, de marido e mulher, de parentes, sabe? Como a gente pode, porque a gente vai falar do céu e a gente quer ir para o céu, e a gente quer ir com a nossa família. Mas como a gente vai para o céu com a nossa família se tem muitas brigas, muitas desavenças, muitos disse não me disse em famílias? Então, a Bíblia fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, viria Elias, o espírito de Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos. Então nós vamos estar falando um pouquinho da família de Deus aqui na Terra, das nossas lutas, de como resolver, às vezes alguns defeitos de caráter, o que a gente pode buscar ao Senhor para curar, né? Porque Ele pode nos curar. E aí depois desse momento a gente vai falar de família, a gente vai aí falar entre 1 semana, 2 semanas sobre família, e aí nós vamos falar com mais calma o livro Grande Conflito, e a gente vai estudando um pouco do Grande Conflito. Mas até estudar o Grande Conflito, a gente vai estudar algumas coisas que eu acho que vai ser importante, seja para a família, seja a mensagem aos jovens, tá? Os jovens da igreja, os adolescentes, os jovens mesmo, propriamente ditos, os jovens que são casados, os jovens que não são casados. Olha quanta coisa de família dá para a gente falar aí. Tá ok? Então a gente agradece a presença de vocês todos os dias. A gente vai estar sempre gravando e vai ter um momento, fora os dias de culto, um momento que a gente vai estar fazendo a live, tá bom? Mais uma vez, um bom dia, que a graça do Senhor esteja com vocês. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando o último capítulo do livro Eventos Finais. Estou aqui na casa da minha mãe, fiz fazer uma visita a ela e estou gravando daqui. Que essa mensagem possa alcançar outros corações e que nós venhamos a ter a certeza das bênçãos de Deus na nossa vida. E desde já comece a preparar o nosso coração para a semana que vem, também, já que nós vamos falar sobre família. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um único comentário. É lógico que muitas coisas que estão aqui escritas a gente entende que Deus revelou a Ellen White. E talvez algum amigo, algum conhecido, estudioso da palavra de Deus, irmão em Cristo, que não é adventista, vai ver assim, mas será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que isso é real mesmo, desse jeito? Porque eu não vi nada na Bíblia. E note, queridos, muitas coisas do que eu separei aqui que a gente vai ler, de visões que ela teve do céu, tem textos da Bíblia. A Bíblia apresenta muitos desses textos. E a gente vai falar um pouquinho. Lembra do texto de Paulo que fala que aquilo que os olhos não viram, o coração nem passou pela nossa mente, é o que o Senhor tem preparado para nós. Agora, óbvio, eu não estou usando esse texto para alegar que qualquer um pode falar e dizer que lá vai ser o céu. Mas a gente vai ler algumas coisas, eu vou recitar alguns textos para vocês da Bíblia,
para a gente ver como tem base bíblica as coisas que Ellen White falou, tá bom? Eu separei aqui e eu vou estar lendo aqui os textos que a gente quer compartilhar com vocês, tá? Eventos Finais, capítulo 20. A herança dos salvos. Que eu e você possamos ter essa certeza e que essa herança foi dada a mim e a você e às nossas famílias, os nossos queridos. Por isso a importância de pregar o evangelho. Por que devemos pensar no mundo vindouro? No mundo futuro, vindouro também. O grande mestre dá ao homem uma visão do mundo futuro, trá-lo com seus atraentes bens ao alcance da vista. E se ele pode fixar a mente na vida futura e as suas bem-aventuranças em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito e absorvendo o coração e a alma de todo o ser. Então o Senhor, ele coloca isso no nosso coração para a gente começar a pensar nas coisas dos céus. Vi a glória, vi a extraordinária amabilidade da glória de Deus. O seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. O seu manto mais alvo do que o branco, do que o branco mais claro. Isso nós vemos no livro de Apocalipse, né? João tendo a visão do céu e vendo aquele que era reluzente. E aqui diz assim: as maravilhosas coisas que vi ali não as posso descrever. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então encontrar um pouco das glórias do mundo, contar um pouco das glórias do mundo melhor. Então, como Ellen White não tem a língua do céu, ela não saberia, ela viu, mas ela não saberia contar. Se pudéssemos ter mesmo que só uma visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar na terra. Ali fala um pouquinho da árvore da vida. Olha só, ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provia um rio puro da água, e cada lado do rio havia a árvore. Como se fossem duas árvores encostando, mas na verdade é uma só, né? Olhei e vi que elas se uniam em cima, uma só árvore. Assim estava a árvore da vida de ambos os lados do rio. Seus ramos curvavam-se até o lugar aonde nós achávamos, e o seu fruto era esplêndoro, com aspecto de ouro e mistura de prata. E aí, descrevendo um pouquinho das coisas dos céus. Outro texto que ela fala assim: vi flores, frutos e animais. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, as exclamei: elas nunca murcharão. E em seguida vi o campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitavam para a glória de Deus, do Rei Jesus. Entramos num campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, todos andavam em perfeita união, e passamos ali no meio deles, e pacificamente nos acompanhavam. Note que a gente vê coisas dessa descrição, como acontecendo no céu, mas de coisas que tinha na Bíblia. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o Jardim do Éden, e a gente imagina que o Jardim do Éden está lá, tinha flores, e não murchavam. Com certeza, Eva e Adão mexiam com as plantas e elas não murchavam. Não existia espinhos, não existia, sabe? E no livro de Isaías, capítulo 11, a gente vê ali que o boi, os animais ferozes com os outros animais vão estar andando junto. Uma criança pequenininha vai estar na frente deles, não vai acontecer nada. E eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Isaías também, capítulo 65, que fala um pouquinho do céu, mas aquela visão de Isaías se referia para aqui ainda na terra, como não aconteceu em Jerusalém, porque o povo de Israel não foi fiel ao Senhor, então é uma das promessas que também se aplica aos céus, ok? Isaías 65 diz assim, verso 17:
Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultarei, porque perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém e exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não fala da Bíblia também em Apocalipse? Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Note que aqui só fala da voz do choro e do clamor, mas não fala da morte. Por quê? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que cumpra seus dias, porque o jovem morrerá, porque o que morrer com 100 anos terá sido jovem, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, pastor, mas se é o céu, como é que vai ter alguém que vai morrer com 100 anos? Note, se a gente for comparar com o povo antediluviano que vivia aí 800, 900 anos, realmente, quem morresse com 100 anos teria sido o quê? Jovem. Então, antes de Noé, quem morresse com 100 anos teria sido jovem. Mas é lógico que esse texto está falando de Jerusalém, do povo de Israel, daquilo que Isaías viu e que Deus teria para os seus filhos. Nesta terra ainda. Era para o povo de Israel viver anos e anos. Era para o povo de Israel crescer muito mais. Mas, infelizmente, o povo de Israel não fez isso. Aquela promessa de que aquele que morrer com 100 anos terá sido jovem, teria se cumprido se o povo tivesse vivido. Mas não viveu. Então, essa promessa se torna futura. Quando Deus está falando, eis que crio novos céus, nova terra, nós podemos aplicar, sim, a vinda do Messias e a restauração. Mas, infelizmente, ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam e crucificaram. Mas se o povo de Israel tivesse aceitado Jesus, então Jesus não seria crucificado? Seria, porque ele veio para morrer. Agora, não precisava ser o povo, né? Que seja Roma. Mas, infelizmente, o povo, movido por vaidade dos seus líderes, enfrentaram e mataram Jesus, rejeitando que caia sobre nós o sangue e nos nossos filhos. Não foi isso que falaram? Porque o sonho deles era matar Jesus. E caiu. E essa promessa diz assim, olha, e edificarão casas, verso 21, e habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. A árvore vive poucos dias ou muitos dias? Vive muitos dias. Então, como o meu povo será como os dias de árvore. Se o povo fosse fiel, ia prolongar os dias. Porque é o Senhor que nos sara. Não é assim que a Bíblia fala? E os meus eleitos gozarão das obras das mãos até a velhice. Não, olha só o que diz. Verso 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como boi. E não fará mal nem dano algum no meu santo monte, diz o Senhor. Infelizmente, essa promessa não se cumpriu aqui. A gente morre e os que morrem aos 100 anos são realmente os que duraram muito. Não é, jovem? Infelizmente. Mas Deus nos prometeu algo maior, já que não completou aqui. Assim como Moisés. Moisés, você não entrou na terra prometida aqui, mas você vai entrar na Canaã celestial. E nós entendemos que Moisés já está na Canaã celestial, não entrou na terra prometida aqui embaixo, que ele queria tanto, mas ele foi para os céus. E assim Deus faz a promessa. Quando Deus faz uma promessa para nós e a gente não consegue cumprir a nossa parte, Deus restaura a promessa e nos promete algo maior ainda. Olha que bênção. E eu quero que vocês não se esqueçam disso. Dali entramos num bosque, não como bosques escuros que temos aqui na terra. Não absolutamente, mas claro e toda parte gloriosa. Os ramos da árvore agitavam de um lado para outro e todos nós exclamávamos. Estávamos a caminho do Monte Sião. Sobre o Monte Sião, um belo templo. Para embelezar o lugar, havia ao redor do templo todas as espécies de árvore,
pinheiro, cipreste, oliveira, murta, romanceira, figueira, curvada pelos pesos dos figos maduros, do peso dos figos maduros, que embelezavam o local. Vi uma mesa de prata e tinha tinha quilômetros de comprimento. Contudo, os nossos olhares podiam alcançá-la toda. O fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figo, romãs, todas as espécies de uvas e frutas, pedia a Jesus que pudesse comer do fruto. Não sei se ela comeu, mas ela pediu, né? Ela só estava tendo uma visão. E aqui ela fala, por exemplo, da criação de Adão, como Adão era, e como deve ser no céu, por exemplo, a mesma roupa que ele usava aqui. Então eu quero ler isso com vocês, eu acho interessante. Quando saiu das mãos do seu Criador, Adão era 2 vezes mais alto, era mais de 2 vezes mais alto que os homens que vivem hoje na Terra. Olha, pelo mais de 2 vezes mais alto do que os homens que vivem hoje no nosso período. Suas feições eram belas e perfeitas, e a sua tez não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando com um precioso matiz de saúde. Eva não era tão alta quanto Adão, a sua cabeça chegava aos poucos acima dos ombros. E também era nobre, de perfeita simetria e muito bela. Quando você lê na Bíblia sobre Adão, Adão é barro. A palavra Adão é terra. É literalmente terra vermelha, barro. Será que Adão era vermelho? Se era vermelho, ele era o quê? Ruivo? Não sei. Uma coisa é certa, ele tinha saúde. E todos os que estiverem lá no céu vão ter extrema saúde. Sabe? Rosto com vigor de saúde. Este casal não tinham pecados. Não se fazia uso de vestes artificiais. Note que Adão e Eva só colocaram aquelas vestes de figueira depois do pecado. Como é que eles estavam? Eles estavam revestidos da cobertura e luz e glória, como usam os anjos. A Jesus não diz que nós no céu seremos como os anjos? Então, muito provavelmente, também vamos usar as roupas que os anjos usam. Se os anjos usam apenas a cobertura de luz e glória, ou seja, não tem essas roupas que nós temos, porque a gente usa a roupa para esconder a nossa nudez, não é isso? Esse foi o conhecimento de Adão. Adão comeu do fruto, Eva comeu do fruto, conheceram que estavam nus. Olha o conhecimento maravilhoso deles. Perderam a roupa de Deus e passaram a fazer uma roupa que nem prestou, porque continuaram se escondendo do Senhor e o Senhor teve que fazer uma roupa para eles, de pele de animal. Então, note, nós usamos roupa, eu, você, todos nós usamos roupa para esconder a nossa nudez, que é o conhecimento maravilhoso que a gente ganhou da árvore do bem e do mal. Então, lá no céu, podemos sim perfeitamente usar, vamos dizer assim, as roupas dos anjos, né? Ou como eles. Por que eu estou querendo falar isso, queridos? Porque eu creio nos escritos que Ellen White fala, do que ela escreveu. Mas eu também estou falando a alguém que pode não ser da igreja. E então eu estou querendo mostrar que o que ela está falando é muito razoavelmente aceitável. Por quê? Porque tem textos da Bíblia que mostram isso. Então não foi simplesmente alguém que foi arrebatado e está falando de coisas, sabe? O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo e serva de Deus, não fala de coisas que não existem. Fala de coisas que já estão escritas. Apenas juntam as ideias e, ao juntar essas ideias, clareiam um pouco a nossa mente. Então é isso que eu estou querendo. Estou lendo aqui textos que estão falando de coisas dos céus, mas se você parar para pensar, o estudante da Bíblia tem esses textos na mente. E aí começa a entender e faz assim, faz sentido, é razoável sim, é verdade. Então é por esse lado que eu estou levando, tá? Eu quero ler com vocês também o seguinte. É gozo de ver o trabalho da vossa alma, pai. Está falando dos pais agora. É gozo ver os seus filhos, ver que os vossos esforços, as mães foram recompensadas. Ali estarão os filhos com a coroa da vida sobre as suas cabeças. Por isso que eu vou falar sobre família. Olha como é importante as mães verem seus filhos. Hoje, quantas mães sofrem, choram, talvez vendo seus filhos se perdendo. Não desista, ore, clame, interceda por eles.
todos os santos ligados por traços familiares conhecerão ali uns aos outros. Ao surgirem pequenos e imortais do seu leito de pó, ou seja, ressuscitando, né, a salvação das criancinhas, imediatamente surgirão do caminho voando para os braços maternos. Então aquelas crianças pequenas que morreram vão ressuscitar e vão ser levadas aos braços das mães. Vão reencontrar-se ali para nunca mais se separarem. Muitos, porém, pequeninos não terão mãe ali. Ou seja, a mãe se perdeu e o pequenininho foi ressuscitado, mas sem a mãe. O que vai acontecer? Então nos pomos em escuta para o arrebatador cântico do triunfo por parte das mães. Então ela ouviu as mães cantando e louvando aquelas que receberam seus filhos. E os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e conduzirão junto à árvore da vida. Então os pequeninos que ressuscitaram sem mãe vão ser recolhidos pelos anjos para a árvore da vida. E talvez alguém vai perguntar, né? Então, e pode existir mães que vão aparecer sem as criancinhas? Aí está falando de criancinhas pequenininhas. A Bíblia não diz que deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. Jesus já disse isso. Então, eu não acho nenhum problema uma criança pequenininha ressuscitar e ir para os céus. E quando eu estou falando de criança pequenininha, eu não estou falando já da idade do meu filho, não, que já sabe muita coisa, até já foi batizado. Mas de crianças de peito, crianças que não têm o conhecimento. Tem já a maldade, sim, do coração, porque em pecado, como diz Davi, concebeu minha mãe, mas são pequenas. Não tiveram a oportunidade de decidir o certo e errado. Às vezes fetos para nascer e nasceu e teve complicações e morreu no parto, sabe, queridos? Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus, para nós, a gente tem que se tornar como criança para poder entrar no reino dos céus. Então eu não vejo nenhum problema de crianças pequenininhas sendo ressuscitadas sem os pais. Ok? Agora, com alegria é o pai, é a mãe serem fiéis ao Senhor, para ao ressuscitarem, se caso falecerem, poderem também ver o seu querido pequenininho sendo entregue pelos anjos, entregando para você, para mim, se fosse o caso, para a gente poder ir para os céus. Olha que bênção bonita. Homenagem às mães fiéis. Sabia que lá no céu vai ter uma homenagem às mães? Não está na Bíblia, pastor. É verdade, essa parte não está. Mas pare e pense. Se lá no céu nós vamos agradecer a Deus, se lá no céu nós vamos agradecer por aquelas pessoas que falaram de Jesus para nós, porque é o que a gente imagina. Ninguém vai ver amnésia. A gente vai se lembrar, sim, olha, aquele ali me trouxe o evangelho. E por que não ter uma alegria? A gente vê aqui na terra de pessoas que foram convertidas. E uma vez nos encontros da associação, um rapaz pequeno, sabe? Pequeno, da idade do meu filho, foi batizado, já aqui no Espírito Santo. E num dos treinamentos da associação, acho que foi nesse ano ainda, no início do ano, quando não tinha esse Covid, ele já estava maior, quase maior do que eu, e ele veio me abraçar e disse assim, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu olhei para ele assim, me lembro. E eu falei assim, como é que está a sua mãe? E a sua avó? E ele falou, que bom que o senhor se lembrou. E eu fiquei assim, Senhor, não me deixa eu passar vergonha aqui, que às vezes a gente pode falhar. E ele já estava grande, sabe, você vê a alegria da pessoa, só porque eu batizei ele. Imagine lá no céu a gente vendo pessoas que nos trouxeram o evangelho. Imagine a mãe, a gente vendo a nossa família lá, será que a gente não vai agradecer a elas? Será que isso é irrazoável? Não. Então olha só, quando se assentarem ao juízo e quando os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e toda a glória imortal for colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão as coroas à vista do universo, indicando a sua mãe e dirão,
Ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Que bonito! A Bíblia diz algo. Em Isaías diz assim, quando o Senhor vier, os pais dirão, eis aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. E quando chegarmos lá no céu, perfeitamente, quando eu receber a coroa, quando você receber a coroa, por que não agradecer a essa coroa que eu recebo? Eu também agradeço a minha mãe que teve trabalho de me levar na igreja, de me ensinar no caminho do Senhor. Sabe? E eu já estou indo para a parte final, recompensa do ganhador de almas. Quando os portais daquela cidade, lá no alto, se revolverem nos seus luzentes gozos, e quando ela entrarem as hostes que levaram a verdade, coroas de glória serão colocadas sobre a cabeça, e lhes atribuirão a honra a Deus, glória e majestade. Naquela ocasião, alguns se aproximarão de vós, dizendo, não foste as suas palavras que me proferistes bondosamente, não foste as vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Que recompensa é essa? Já pensou? Eu estou falando com alegria de eu ver aquele jovem falando, pastor, o Senhor me batizou. Como é que está o Senhor? O Senhor está bem? Sabe, cuidado. Imagine aqui lá no céu as pessoas vindo falar conosco, agradecer e dizer, olha, se não fosse os seus esforços, eu não teria vendo o rei na sua formosura, eu não conseguiria ver o rei na sua formosura. Tem dinheiro que paga isso, irmãos? Por mais que a gente, lembra do texto de ontem que eu falei? De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta a gente ganhar bênçãos, riquezas, que nos separam do mal e usar para o mal? Porque tudo que Deus nos dá hoje é para nos separar do mal, sabia disso? Deus muda você de lugar, Deus troca você de lugar, Deus muda o seu emprego, Deus faz perder o seu emprego. Tudo que Deus te dá, tudo é para te livrar do mal. E tem gente que ainda vai se perder com tudo isso, é porque é teimoso mesmo. É teimoso mesmo, quer enfrentar a voz do Senhor a vida inteira e luta a vida inteira. Eu já estou indo para os últimos 3 versos, textos separados. Eu quero ler esse texto. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos. Lá nós vamos conhecer o nosso anjo que dá guarda, que a gente diz. Que maravilha será entreter a conversa com o anjo que guarda desde os pequenos momentos, que vigiou os nossos passos, cobriu a nossa cabeça no dia de perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte e que assinalou o seu lugar de repouso, ou seja, o anjo guardou o local aonde os nossos queridos foram enterrados. Porque ele vai lá com a ordem do Senhor para trazer os vivos. Sim. Foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. E dele, do anjo, aprender a história da interposição divina na vida espiritual. Interposição. Sabe o que é interposição? A mão de Deus. Mas eu tenho livre-arbítrio, pastor, eu posso... Sim, você tem livre-arbítrio. Entre aspas, né, querido? Porque se você é escravo de Satanás, qual a liberdade que você tem? Me diga. Liberdade para quê? Se você é escravo de Satanás e eu também. Aí Jesus vem e nos tira dessa escravidão para a gente ser servos de Deus. Não podeis servir a 2 senhores. Se eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao inimigo. Se eu sirvo ao inimigo, eu não sirvo a Deus. E o livre-arbítrio, hein? Sabe, queridos, o verdadeiro livre-arbítrio está em fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, ele não nos trata como animal, ele não nos obriga na marra, porque o inimigo faz isso. As pessoas que servem a Satanás ganham poder, mas vá falar com o evangelho delas. Quantas vezes eu já falei? Eu falei uma vez lá na Bahia, fazendo conferência, eu vi a mãe de santo que ia na igreja, porque eu convidava. E eu falei, olha, você pode ser salva. E ela, pastor, eu já fui longe demais. Eu falava, você nunca foi longe demais, porque o meu Senhor é mais forte do que o teu Senhor.
E você sabe perfeitamente disso. Você serve a ele, não serve? Sirvo. Manda ele vir agora. Manda ele vir me derrubar. Não, ele não vem. Eu falei para ela, sabe por quê? Não porque eu sou maior do que ele, mas porque eu sirvo ao Senhor Todo-Poderoso. E este Senhor Todo-Poderoso dará a vitória. E naquele dia, eu verei lá nas mansões celestiais. Na hora que eu falei isso, aquela mãe de santo encheu com os olhos cheios de lágrimas. E eu disse para ela uma coisa. Quando você voltar para sua casa, o teu Senhor vai aparecer para você. Aí ela disse, vai. E ele vai judiar de você. E ela, mais uma vez, encheu os olhos de lágrimas. Mas na hora que ele aparecer para você, você vai clamar para o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você vai clamar dizendo assim, se o Senhor quiser me aceitar, que o Senhor me salve. Eu não sei mais dessa história. Eu não a vi mais. Terminei o evangelismo, não mais encontrei, nem quando eu passava na rua, realmente eu não sei mais dela. Mas eu espero encontrá-la naquele dia, porque eu vi os olhos dela cheios de lágrimas. Sabe, queridos, nós veremos dos anjos a interposição. Quando Deus quer agir, não há, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele respeita. Se eu quiser ir para a perdição, ele respeita. Ele respeita, mas ainda assim, Deus envia coisas, Deus faz situações para que a gente tome uma decisão pelo Senhor. Deus não impediu daquela senhora servir a Satanás como mãe de santo. E via gente rica da Bahia, esses cantores famosos, ia lá. Era a pessoa mais famosa da Bahia. Quando ela entrou na minha tenda, os anciãos olharam para mim, pastor, o senhor não sabe quem é essa da mulher? Não, pastor. Essa mulher faz para fulano, foi falando os nomes dos famosos. Você sabe o nome de alguns. Essa daí, pastor. E o povo teve medo dela. E eu apertei a mão, abracei e falei, que bom que você está aqui. E eu temi quando eu entrei na casa dela. Porque quando eu batia assim, e eu olhei e vi assim, aquilo ali, ó, uma mãe de santo. E quando eu olhei, eu vi uma pessoa toda pintada, enfeitada. Eu disse assim, eu não entro aqui. Não entro, não. E eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo, vai, entra. Eu não vou, eu vou embora. Entra. Não vou. Eu olhei para a pessoa e eu senti um espírito ruim, assim, não nela, sabe? Algo assim, diferente de tudo que eu imaginei. E eu não entro aqui. Mas a Bíblia não diz que se você serve o caminho do Senhor, ouvirá uma voz ao seu ouvido dizendo, este é o caminho, andai por ele. E entra. Nada vai te acontecer aqui. E eu entrei. E ao eu entrar, ela falou de coisas que eu fiz no Rio de Janeiro. Ela não falou de pecados meus, não, mas ela falou de coisas que eu fiz no Rio. De ônibus que eu peguei, ela contou de coisas e eu vi que não era ela falando. Pois bem, irmã, nessa hora veio algo na minha mente, sabe? Eu acho que até perdi, que era para continuar o texto, mas eu acho que eu vou terminar essa experiência. E veio na minha mente assim, pois bem, irmã. Aí pergunto, eu acho que o nome dela tem a ver com Glória. Não sei se era Maria da Glória, mas eu falei algo assim, pois bem, dona Glória, por isso eu estou aqui. Você está contando alguma coisa muito mal e vagamente. E você está se orgulhando porque você está falando de coisas da minha vida, não é isso? Pois eu vou te falar de algo da sua vida. Aí ela tomou um susto. Você sabia que eu tenho também poder para revelar algo da sua vida? Irmãos, ali eu não sei nem o que eu falei, mas eu falei isso. Pois eu vou te dizer algo que vai da sua vida. Eu vim aqui para te chamar, por isso eu entrei aqui. Ela, no primeiro momento, ela me aceitou para demonstrar poder.
Foi isso que eu entendi no contexto. Mas nessa hora que eu falei, eu entrei aqui por causa de uma coisa. Você já viu o tamanho dos seres que me acompanham? Como eles são grandes. E que na hora que eu entrei aqui, o teu Senhor foi embora. Pois eu vim aqui para te revelar algo do seu futuro. É para você ir. Hoje à noite, em tal lugar, na igreja da plataforma, que era a igreja que eu estava fazendo o evangelismo, eu vou estar falando, e sabe qual era o tema, irmãos? A morte, o estado dos mortos. Quem é que prepara os caminhos? Será que sou eu? E eu falei, e é para você estar lá. Vim aqui para isso, eu entrei aqui para isso, morrendo de medo, irmão. Mas na minha mente, o senhor não disse que era para eu entrar, então eu vou entrar e vou falar. E o senhor não me protegeu na marinha, só vai me proteger aqui também. E eu falei, e à noite ela estava lá. E quando eu falei para ela que eu a veria no novo céu e na nova terra, os olhos dela se encheram de lágrimas. Vocês acham que isso não é uma interposição de Deus? Eu não sei se ela aceitou. Eu não sei se depois ela voltou para os caminhos maus. Mas Deus não respeitou o livre-arbítrio dela? Ela nem tem, irmãos. Nós não temos esse livre-arbítrio, direito. O nosso livre-arbítrio é corrompido pelo mal. E eu quero terminar lendo a última parte, porque eu já falei. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. E daquele que tudo emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e gozo perfeito, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Deus interpõe. E eu vou orar hoje para Deus interpor mais uma vez na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando essa série Eventos Finais. Após um mês de semana após semana, capítulo por capítulo. É verdade que à noite ainda teremos uma live em que faremos ali, né? Alguns pontos que nós não tocamos agora na parte da manhã. Mas estamos terminando. Que o Senhor interponha a sua vontade na nossa vida, Senhor. Nós morremos acreditando que somos livres. Livres? Livres como se estamos corrompidos pelo pecado? Se a nossa natureza carnal nos leva para o erro? Nós precisamos de alguém para nos ajudar. E muitas vezes Satanás nos diz que a gente é livre só para a gente não aceitar a Ti, Senhor. Por isso eu estou te pedindo, o mesmo Deus que me deu coragem, mesmo com medo de entrar naquela casa da Dona Glória. Eu não sei o primeiro nome dela, mas ela tinha nome e glória no nome. É o mesmo Deus que pode entrar na nossa vida. Não sei se ela aceitou dali em diante, se ela mudou de vida, Senhor. Mas eu orei ao Senhor naquele dia, como eu disse para ela, e estou orando hoje novamente para que o Senhor possa tocar no seu coração, para que ela possa um dia estar conosco lá nas mansões celestiais. E abençoe a cada um de nós, Senhor. Se tem algo que a gente está fazendo de errado, interponha a sua vontade, dirija de tal maneira que a gente aceite o Senhor. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, queridos, que Deus te abençoe neste momento especial e que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém.